Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a Jornada dos Acabamentos Perfeitos. Eu sou a Carol Villalta. Hoje começa a nossa jornada de acabamentos perfeitos que vai durar 3 dias. A gente vai ter aula sempre às 8 horas da noite. A primeira é hoje, amanhã tem aula e no sábado, dia 31, também tem aula. Então se você quer ser avisado sobre essas aulas quando elas estiverem começando, ou se você quer receber o link caso você perca ou queira assistir alguma delas de novo, é só se inscrever aqui embaixo, tem um link lá na descrição do vídeo, e aí você vai receber esses lembretes e links através do Messenger do Facebook. Então fica muito fácil. São 3 peças diferentes que eu vou ensinar ao longo da jornada para vocês, uma por dia, e são peças que foram escolhidas a dedo para essa jornada, porque elas são simples o suficiente para que qualquer iniciante consiga fazer, porém elas dão brecha para eu dar muitas dicas de acabamentos para vocês. Então a primeira peça que eu vou ensinar é essa daqui. Ela é um organizador de bolsa ou um organizador de qualquer outra coisa que vocês queiram. Ela tem muitos bolsos por fora, tem bolso dos dois lados aqui, tem bolsinhos por dentro também. Os bolsos de dentro eles foram feitos com tela vôlei e aí eles têm viés para o acabamento, então já tem várias dicas de viés. A gente tem essa tirinha aqui que funciona como chaveiro por conta do mosquetão e o fundo dela é um fundo separado, ele é a parte do molde. E isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, então também tem umas dicas muito legais para você fazer esse fundo separado, né? Não é caixinha de leite, com facilidade e arrasar nas suas peças. Fica aqui na aula até o final, porque como eu disse para você, ela tá todinha recheada de dicas imperdíveis e são dicas que muitas vezes no dia a dia a gente acaba deixando passar despercebido, ou porque tá com pressa de ver a peça pronta, ou porque não prestou muita atenção, ou até porque não conhecia uma maneira correta de fazer esses acabamentos. Aliás, você já parou para pensar no quanto o acabamento valoriza as peças? Eu quero que você deixe para mim aqui nos comentários desse vídeo uma nota de 0 a 10 que você atribui para os acabamentos que você faz nas suas peças hoje. Lembrando que todos os tecidos que a gente vai usar durante a jornada são lançamentos e você encontra eles e muitos outros materiais para costura criativa lá na minha loja virtual, carolvillalta.com.br. Então vamos para a lista de materiais? Agora eu vou passar para vocês a lista com todos os materiais que a gente vai usar, todas as medidas, tudo direitinho, que material você vai cortar quantas vezes e o quê. E não se preocupe em anotar enquanto eu explico, agora fica aqui comigo, presta atenção, porque depois embaixo aqui, no box de informações, na descrição do vídeo, você vai poder pegar essa lista toda explicadinha, bem detalhada, que eu vou deixar anotada lá para você, tá bom? Então presta atenção aqui. Para a parte externa do organizador de bolsa, a gente vai precisar cortar 2 pedacinhos medindo 20 por 28 centímetros. Aqui eu estou usando jeans, já matelaçado junto com a manta e mais um TNT que dá uma estrutura bem legal para esse material. Mas se você quiser usar outro tecido, aí você vai cortar essa medida de 20 por 28, 2 vezes na manta acrílica e 2 vezes no material externo da sua preferência. De preferência uma sarja ou um jeans, um tecido mais encorpado, para o seu organizador ter uma durabilidade maior, tá? Então aqui a gente vai reservar esses 2 pedacinhos. Nesse mesmo material, a gente vai cortar 20 por 7, que vai ser o fundo desse organizador, 20 por 7 do tecido estampado, que vai ser o fundo na parte de dentro, 4 vezes 20 por 28 de tecido estampado, 2 delas a gente vai dobrar ao meio e vão ser os bolsos externos, e 2 delas a gente vai usar assim abertas mesmo, que elas vão dar suporte para o bolso interno que é feito de tela. Então isso aqui vai ser o forro e nele a gente vai costurar essas 2 partes aqui que medem 10 por 28 de tela vôlei. Então são 2, uma para cada lado. E aí, para dar acabamento na tela vôlei, a gente vai usar 2 tirinhas medindo 5 por 28 do mesmo tecido do forro. Elas vão servir como viés aqui na parte de cima do bolso de tela, para ficar com um acabamento bem bacana. E por último, a gente vai precisar de uma tirinha medindo 4 por 15 centímetros do mesmo tecido estampado e um mosquetão pequeno, que vai ser o porta-chave do nosso organizador. Antes de ir para a máquina de costura, eu vou distribuir os materiais aqui em conjuntos para vocês entenderem onde é que fica cada parte, tá? Então, 2 partes do tecido estampado de 20 por 28, elas vão ser dobradas ao meio e vão ficar posicionadas assim, em cima da parte externa, e aí a gente vai fazer 2 divisões aqui, formando os bolsos de fora.
Essas divisões, eu costumo dizer que depende muito da necessidade do freguês, porque você pode precisar de divisões maiores, então você pode dividir em 2, ou várias pequenininhas para colocar maquiagem, por exemplo, que tem gente que gosta de levar na bolsa. Então você vai precisar decidir isso aí no próximo passo. E aqui por dentro a gente vai usar os bolsinhos de tela e junto com eles vai ficar esse viés aqui, fazendo o acabamento. Aí eu já vou explicar para vocês como é que costura isso aqui. E, por enquanto, fica reservado as duas partes pequenininhas do fundo, que vão ser usadas daqui a pouco. E essa tirinha a gente já pode também, chegando ali na máquina, passar as duas costuras que vão fechar ela. E aí a gente já instala ela aqui no topo de uma das partes de fora para não fechar a peça e esquecer de costurar a tirinha. Primeiro passo, a gente vai pegar aquele tecidinho que mede 28 por 5 e vai dobrar ele ao meio. E aí você pode fazer um vinco usando o ferro de passar ou vincar assim com a unha mesmo. Já pode repetir isso com os dois pedacinhos, porque a gente vai fazer a mesma coisa com os dois, que são iguais. A gente vai posicionar essa tirinha dobrada aqui por cima do pedacinho de tela vôlei, que mede 10 por 28, e ele vai ficar aqui paralelo com o topo da tela. Aqui eu vou costurar com a agulha na posição 5.0, que é um pouquinho mais para a direita do que um pé de máquina, para a gente contar mais ou menos 1/3 da tirinha dobrada, que é onde vai ficar a costura, e aí a gente vai dobrar aqui por cima e rebater para o outro lado. Retrocesso no começo. No final também. E aí a gente já pode dobrar ela aqui pra cima. Vinca de novo. Se você for passar ferro agora, toma cuidado com a tela. Ela não pode com ferro muito quente. E aí aqui do outro lado, eu vou tirar esses fiozinhos aqui que estão sobrando, o retalho está desfiando um pouquinho. E aí eu vou dobrar de volta aqui pro outro lado assim e rebater essa costura, ficando com um viés perfeito dos dois lados da tela. Feito isso de um lado, eu vou repetir igualzinho aqui com o outro pedacinho de tela e o outro viés que a gente já tinha vincado. Aqui eu vou reservar esses dois bolsos que são internos. E agora a gente vai pegar os dois bolsos externos que já estão dobradinhos ao meio aqui e vai passar uma costurinha reta no topo da dobra dos dois, que é para ele não ficar se movimentando depois que ele tiver pregadinho lá. E essa costura a gente pode fazer usando a agulha no ponto 5.0 também aqui de posição.
retrocesso no começo. No final também. Agora que os 4 bolsos já estão preparados para ser costurados, a gente já pode marcar as divisórias, a gente vai posicionar cada um com a sua parte correspondente e fazer essas marcações. Com o bolso externo posicionado por cima da parte externa do organizador, eu vou começar a marcar as divisões, os bolsinhos aqui da parte de fora, e aí o primeiro deles eu vou marcar aqui com 9 centímetros da lateral para dentro, tá? Então, pode riscar com giz japonês ou com aquela caneta que apaga. E aí, do outro lado aqui, eu vou fazer outra marcação de 9 centímetros de fora para dentro. E aí, a gente vai ter 2 bolsinhos de 9 e um de 10 no meio. Então, essa parte já está marcada. E uma dica legal para essa peça é você fazer marcações diferentes dos dois lados para não ficar tudo igual, porque quanto mais tamanhos diferentes de bolso você tiver, melhor você consegue acomodar os objetos mais diversos que tem dentro da bolsa. Então, nesse daqui eu vou fazer 2 só, então vou marcar com 14, vou fazer só uma costura aqui no meio, dividindo o bolso em 2. Então, vou ter 2 bolsinhos de 14 centímetros cada um. Prontinho, e agora os bolsos internos que são de tela e que vão ser pregados aqui na parte estampada, que é o forro desse organizador chiquérrimo. Vou fazer a mesma coisa, vou marcar um com 14 e o outro com 9, 9 e 10. Então, um risquinho aqui no meio, 2 bolsinhos. E aqui 9 de cada lado e 10 no centro. Antes de fazer a costura que faz a divisão entre os bolsinhos, a gente pode passar uma costura aqui na parte de baixo, de fora a fora, unindo o bolso com o fundo. Para essa costurinha facilitadora que a gente vai fazer aqui embaixo, eu estou usando a agulha no ponto 6.0. Então, é uma costura bem na beiradinha mesmo. Na hora que a gente colocar o fundo aqui, ela vai desaparecer para dentro da margem de costura e ela só vai servir para ajudar. Pode subir com essa costura aqui para a lateral também. Então, a gente vai fazer as divisões. Para a divisão, se você achar que está difícil com a agulha fora do centro, você volta ela para o pé de máquina, para a posição 3,5. Eu vou fazer com a minha aqui no 6.0 mesmo, porque a gente ainda tem os outros fundos para costurar, para não ter que ficar mexendo toda hora no ponto. Não esquece do retrocesso, pode fazer umas 3 vezes no fundo aqui e umas 3 vezes na parte de cima também, porque a gente na hora de colocar e tirar as coisas do bolsinho acaba forçando um pouco essa parte, então é bom fazer uma reforçadinha aqui. Outro detalhe muito importante quando a gente está falando sobre acabamento é prestar muita atenção nas cores de linha que você está usando. Aqui no caso, eu estou reparando agora, até lembrei de falar para vocês por conta disso. Eu escolhi uma linha que está tão discreta que você mal consegue ver a divisão entre os bolsos, tá vendo?
É assim que fica bonito. Aqui eu já vou começar da lateral, vou costurar a volta inteirinha com esse ponto bem na beiradinha, por segurança, e depois eu divido aqui o bolso em dois. As duas partes internas já estão prontinhas. Agora eu vou fazer a costura dos bolsos externos. Então, vou fazer do mesmo jeito. Vou costurar as laterais, a parte de baixo, bem na beiradinha, e depois as divisões do bolso. Lembrando que essa costura que a gente está passando aqui ao redor do bolso, ela não é obrigatória, dá para fazer sem ela, mas ela faz parte das boas práticas para você ter um acabamento perfeito. Então, isso aqui é muito capricho e são coisas que a gente aprende ao longo do tempo costurando, coisas que às vezes parecem que vão tomar um pouquinho mais de tempo, mas você sabe que ali na frente vão facilitar a sua vida e trazer um acabamento muito melhor para suas peças. Durante essa jornada, eu tô trazendo várias dicas super legais para vocês, dicas para usar na prática e que vão facilitar no seu dia a dia. Agora é a hora da tirinha, que vai segurar o mosquetão, que é o nosso porta-chaves. E aí a gente tem aqui uma tirinha de 4 centímetros de largura por 15 de comprimento. A gente começa dobrando ela ao meio, vinca para o meio ficar marcado. E aí, depois desse vinco, a gente vai dobrar cada uma das extremidades dela para dentro até o meio. A minha já está bem vincada aqui, mas só para vocês entenderem. Ela vai ficar parecendo um viés, desse jeito aqui. E aí, por último, eu dobro mais uma vez com todas as pontinhas para dentro. E aí, a gente vai fazer uma costura de cada lado da tirinha, fechando assim. A costura da tirinha, ela fica bem na beiradinha, tá bom? Vai passar ela aqui por dentro da parte de trás do mosquetão. Pode fazer mais uma costurinha aqui para limitar o movimento dele. Assim, pode cortar os excessos de linha. E aí, a gente já vai posicionar ele aqui no alto de uma das partes de fora, desse jeito aqui, na beiradinha e para dentro. E essa é outra parte que merece uma atenção especial no retrocesso. A gente pode costurar aqui várias vezes para ficar bem reforçadinho. Com a tirinha do chaveiro costurada, a gente vai posicionar a outra parte de fora aqui por cima, desse jeito, vai ficar direito com direito, os bolsinhos juntos na parte de baixo, e aí a gente vai alinhar bem as duas e passar uma costurinha em cada uma das laterais, fechando aqui a peça e deixando aberto só a parte de baixo e a parte de cima, porque aqui a gente ainda vai encaixar aquela pecinha menor e em cima vai ficar aberto mesmo. Lembrando que essa costura agora a gente vai fazer com a medida de um pé de máquina. Aqui do outro lado, muita atenção com a tirinha do chaveiro, para ela não sair da posição e nem entrar de volta aqui na costura, causando um acidente, por causa do metal.
E a gente vai repetir a mesma coisa aqui com as partes de dentro. Vou posicionar uma sobre a outra, bolsinhos para baixo e costurar as laterais com um pé de máquina. Agora é a hora de costurar essa pecinha menor aqui no fundo, que vai dar profundidade para a nossa peça. Então, a gente vai começar dobrando ela assim no sentido do comprimento ao meio. E eu vou fazer um pequeno piquezinho aqui para marcar o meio dessa peça, um de cada lado. E aí, a gente começa costurando aqui, encontrando o pique com a emenda lateral que a gente acabou de fazer. Aqui o pique e aqui a costura lateral. Então, ele vai ficar encaixado aqui, ó. E a gente vai costurar esse pedacinho, lembrando de deixar uma folguinha de um pé de máquina no começo e uma no final. Já vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado. O fundo da nossa peça tá assim, só com a beiradinha costurada, aqui ainda tá aberto. E aí agora é a hora de fechar, encaixando a lateral com a parte do fundo assim. E aí a gente vai costurar aqui de fora a fora. Foi por isso que a gente deixou uma beiradinha sem costurar. Ela vai entrar como margem aqui logo no início dessa próxima costura que a gente vai passar agora. Nosso fundo costurado vai ficar assim, a gente vai reservar essa peça um momentinho e agora a gente vai trabalhar o fundo da parte de dentro. O fundo da parte de dentro, ele é praticamente igual à parte de fora, só que tem uma pequena diferença. A gente vai precisar deixar uma aberturinha aqui, por onde a gente vai desvirar a peça, para o acabamento na parte principal ali da boca do nosso organizador ficar impecável e não aparecer por onde ele foi desvirado, tá? Então, a gente vai fazer aqui o mesmo procedimento. Fiz o piquezinho nas duas extremidades, vou encontrar o pique com a costura, vou costurar aqui, só que na lateral a gente vai deixar uma abertura mais ou menos de uns 12 centímetros aqui no meio.
Agora eu vou ajeitar a lateral, uma a gente vai fechar inteira e a outra, como eu acabei de comentar, a gente vai deixar com uma abertura aqui para poder desvirar. E eu já vou mostrar para vocês como. Então, quando chegar aqui na parte onde a gente vai deixar a abertura, você faz um retrocesso, para de costurar, pula um pedaço, e aí você faz retrocesso de novo e termina. Então, aqui a gente tem o fundo costurado e a abertura que a gente deixou para desvirar. Eu peguei a parte de fora, que já estava reservada ali, prontinha, eu vou desvirar ela, vou deixar ela aqui do lado direito. Desvira bem o fundo aqui, os cantinhos. Com a parte de fora já totalmente desvirada, a gente vai vestir o forro nela. Desse jeito aqui, o forro tá do avesso, a parte de fora tá no direito. A gente vai colocar uma por dentro da outra, bem alinhadinho. As duas foram cortadas do mesmo tamanho, a gente fez tudo igual até aqui. Então, é para elas vestirem bem certinho uma dentro da outra. Vai ajeitando até encaixar bem. E aí, a gente vai começar a costurar aqui a boca dessa abertura, unindo primeiro aqui, alinhando as duas costurinhas laterais. A lateral da parte de fora e a lateral da parte de dentro aqui, juntinhas. Eu tô tirando a mesa extensora da máquina pra gente ficar com esse braço aqui livre e poder encaixar aqui, facilitando muito na hora de fazer essa costura, que vai dar um giro em volta da boca do nosso organizador. Você percebe que deu tudo certo, que tá tudo bem alinhado quando você dá a meia volta e a costura encontra aqui do outro lado também. E vai sempre ajeitando, porque o tecido de fora ele tende a descer. Então, vai dando uma empurradinha nele pra cima, para ele se manter no lugar certo. Retrocesso no final. Então, a boca do organizador tá toda costurada, a gente já pode ir lá pela abertura do fundo do forro começar a desvirar a nossa peça. Com bastante cuidado para não rasgar o forro, porque ele pode ceder um pouquinho na hora de puxar, porque tem bastante volume de material aqui. Desvira bem aqui a parte de baixo. Desvira bem o viés de acabamento dos bolsos internos. A gente já pode colocar esse forro lá pra dentro. E aí agora a gente vai rebater aqui em cima pra ele não ficar voltando assim, tá vendo? Pra ele ficar quietinho lá no lugarzinho dele desse jeito aqui. Pode tirar os fiozinhos que vão sobrando por aí. Ajeita bem o forro pra dentro. Quem quiser pode dar uma passadinha a ferro aqui nessa parte, que ajuda bastante. E agora eu vou colocar aqui na máquina, ainda com o braço livre. E aqui tem outra diquinha de acabamento para vocês. É sempre bom começar a rebater essa costura aqui da lateral, porque é o ponto mais discreto da peça para você fazer o retrocesso de início e de final. O retrocesso aqui no meio fica muito aparente, fica meio grosseiro, fica feio.
Chegou no final, faz o retrocesso de novo. Agora que a gente já tá com o forro rebatido aqui, a nossa peça já tá linda, com carinha de pronta, falta só fechar a abertura aqui do forro, por onde a gente acabou de desvirar. A gente vai fechar aqui a máquina, então eu vou vincar bem aqui o tecido para dentro, as duas partes, e a gente vai passar uma costurinha com essa linha bem discreta que ficou quase invisível até aqui. Se você quiser conferir uma outra maneira de fechar suas peças com um acabamento perfeito, super impecável e invisível, você pode conferir aulas especiais dentro do curso Acabamentos Perfeitos. Para fechar a máquina, a gente vai caprichar nessa costura, ela vai ficar bem na beiradinha do tecido e bem discreta, tá? Agora é hora de cortar todas as linhas que ficam sobrando aqui em todos os arremates, no topo da divisão dos bolsos, aqui no arremate da lateral. Pode limpar tudo, corta todos os excessos. É hora de dar uma passadinha a ferro para apagar todas as marcações de giz que a gente fez e aí finalmente a nossa peça vai estar pronta. Mas fica aí para você ver a minha finalizada. Esse aqui é o nosso organizador finalizado. A peça pronta fica assim, cheia de bolsinhos por fora. O mais legal é que você pode customizar o tamanho dos bolsos. Aqui eu já coloquei as minhas coisas para vocês verem como é que fica. Aqui tem o chaveirinho e já tem algumas coisas aqui dentro também. Ele fica uma peça muito versátil, muito fácil de usar. Você pode usar como refil de bolsa ou até mesmo para organizar aquela necessaire bagunçada, enfim. Como os bolsinhos são customizáveis, você pode organizar quase qualquer coisa com esse organizador aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui durante a jornada são os acabamentos. Se você não colocou nota 10 para os acabamentos que você já faz aqui nos comentários, eu quero te convidar a assistir todos os 3 dias da jornada, pegar todas as dicas que eu vou te passar, anota tudo, presta muita atenção nas aulas. Se você não quer perder nenhuma delas, se inscreve no link que eu te falei aqui embaixo e aproveita também as informações que eu vou passar a partir de amanhã sobre um curso completo de acabamentos, no qual eu venho trabalhando já há alguns meses, e o lançamento desse curso está previsto para o dia 1º de setembro. Então amanhã eu te conto mais.